Esse é um momento para a gente tirar suas dúvidas. A gente prometeu tanto, né, Grazi, que a gente ia ter um momento como esse. Então a gente está aqui para agora realmente conseguir tirar suas dúvidas. Você que foi mandando durante as palestras, durante as rodas. Lembrando que a gente tem um outro momento desse amanhã, tá? Então continue mandando sempre as suas perguntas. Sim, vamos começar com a primeira então. A Gabriela manda aqui pra gente. Sinto que preciso agradar todo mundo, porque nunca fui suficiente para o meu pai. Uau. Será que tem relação? Ela quer saber. Total relação, é o que a gente estava trabalhando, né? A gente aprende isso como a gente é criança. E algumas pessoas diziam assim, mas tudo é na infância? Olha, a gente aprende tantas coisas cruciais para a nossa vida na infância, as relações a gente também aprende, né? Se ela estabeleceu desse pai essa dificuldade de ser amada, de ser boa o suficiente o bastante, ela está transferindo, né? Sobrepondo o pai em outras relações, onde ela fica buscando esse afeto. Então, uma terapia ajuda bastante, porque ela vai encontrar o valor próprio, o amor próprio, agora como adulta, ela não é mais criança, o que lhe falta, eu mesmo vou buscar. Essa é a dica que a gente sempre dá para um paciente. E há um pensamento que diz que a infância é o menor período da vida, mas a gente passa a vida toda lidando com ela, né? E a infância, ela acaba sendo muitas vezes um ensaio, a nossa vida familiar, dentro da nossa casa, acaba sendo um ensaio da maneira, né, para a vida adulta. E às vezes da maneira como você se relaciona ali dentro de casa, uma dependência, às vezes palavras malditas ali vão fazer com que você multiplique aquele modo de atuação nas outras relações, inclusive nas relações de hierarquia talvez, como por exemplo com o chefe no trabalho. Às vezes existe uma associação da hierarquia lá paterna com a hierarquia da empresa e os irmãos com os pares no ambiente de trabalho. Então realmente essa dinâmica ela é sempre presente. Tem uma frase que diz assim, né, que a infância é uma estrada por onde a gente vai passar para o resto da vida, né? E eu acho que é isso que acontece com a gente, né? Tem uma outra pergunta que é o seguinte, a pessoa diz, eu sou muito... Não, na verdade, penso que eu sou uma covarde. Você fez essa pergunta da Rita? Não, eu fiz a Gabriela. Ah, tá, então é isso mesmo. Rita, vou fazer essa pergunta. Penso que sou uma covarde que não tenho o direito de dizer não para não perder a amizade ou deixar a pessoa triste. Tá certo isso? Ai, gente. Acho que a Rita já fez a pergunta sabendo que tá errado, né, Rita? Mas ela quer aqui o nosso apoio. E olha que o que ela coloca aqui pesado. Eu sou uma covarde. Ou seja, eu não posso dizer não. Ela foi provavelmente também alimentada dessa forma, lembrando que a partir do meu sim para tudo, mesmo que eu não diga, mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, que eu tenha muita dificuldade, o meu sim gera recompensa, porque sendo bonzinho, eu sou considerada uma criança que vale a pena. A validação que não veio porque eu sou amado simplesmente por ser eu mesmo, não pode ser assim. Então você é amado quando você faz o que o outro quer. Então, a covardia que ela está colocando já está dentro do mesmo parâmetro, ou seja, mesmo fazendo tudo de bom, ela ainda não se vê de uma forma positiva, tá vendo? Ela se acovarda, se sente acovardada se ela precisa se posicionar. Então, é alguém que vai precisar curar essa dor interior, né? Esse olhar para si mesma com um pouco mais de valor. Tudo bem dizer não. Sim. Agora eu quero trazer uma dúvida aqui da Carolina. A Carolina, acho que ela percebeu que a gente está trazendo vários aspectos aqui emocionais e para sentir o que a pessoa tem, para entender melhor as emoções, não? Então ela diz assim, ansiedade e depressão é a mesma coisa? Na verdade, a depressão, as pessoas acham que o que marca muito a depressão é a tristeza, mas o que marca a depressão é a falta de vontade, de impulso. E a ansiedade, ela pode fazer parte da depressão como um sintoma, porque a pessoa depressiva, muitas vezes, ela perde a confiança em si mesma. E essa falta de confiança, às vezes, gera um medo, e esse medo gera uma ansiedade de enfrentar o futuro, enfrentar situações da vida, enfrentar até a presença de outras pessoas. Então, a ansiedade, ela pode fazer parte da depressão, mas Evandro, ela não ajuda a gente uma coisa. Fala uma característica, assim, algo que realmente acontece para a pessoa entender. A pessoa ansiosa faz isso, a pessoa com depressão faz isso. Porque quem está acompanhando a gente quer saber, porque ela tem ali a vida dela, entender na rotina até dela. Como ela se sente, né, Grazi? Isso. Qual é o sentimento
Quais são os sintomas que a pessoa pode perceber quando ela está ansiosa, quando ela está deprimida? Tá, vamos lá então. Vamos falar primeiro da ansiedade. A ansiedade, a gente entende que é uma antecipação do futuro. Essa antecipação do futuro, a gente pode entender como um ensaio mental que você faz para encarar situações futuras, para que essas situações não te peguem desapercebido, para que você consiga ter as estratégias para enfrentar essas situações. Ou seja, muito da ansiedade, talvez todo tipo de ansiedade, seja baseada no medo. Tá? E aí você vai ter, às vezes, palpitação, aí falando das reações físicas, você vai ter taquicardia, você vai ter sudorese, todas aquelas características do estresse em si, né? Dilatação da pupila, tudo isso, cortisol, né? Com relação aos pensamentos da ansiedade, você pode ter aquele pensamento, a gente fala... Vai dar errado. Exatamente, da catastrofização, né? Pensamentos intrusivos. Os intrusivos, né? Você tem aquela fixação de pensamentos que Tá me falando da memória quando você pensa muito, né? Obsessivos. Os pensamentos obsessivos, eles vão estar presentes. Então, é todo um aparato que a sua mente cria e o seu corpo físico cria para você lidar com as situações de enfrentamento. Na depressão, a gente já tem uma perda de energia. A gente tem, a tristeza que pode estar presente, mas você perde a vontade, às vezes vontade de comer. E aí por isso que a gente vai ter alteração, por exemplo, no apetite. Você, às vezes, tem alteração no sono, ou dorme demais porque está sem energia, ou perde o sono, né? Você também tem pensamentos assim, negativos, de catastrofização também, em alguns casos mais graves, até pensamentos suicidas, porque aquele vazio, aquela dor da alma é tão grande que você acha que não vale mais a pena viver. Então, a gente tem algumas das características, tá? Poderia fazer uma palestra sobre ansiedade, uma palestra sobre depressão. Sim. Mas falando aqui algumas das características para a gente conseguir diferenciar e ajudar quem está em casa. Eu até costumo dizer de forma bem prática para o paciente assim: depressão, excesso de passado; ansiedade, excesso de futuro; estresse, excesso de presente. E aí ele vai ver onde que ele se encontra, tá? Dentro disso, ele vai ver as características. Esse triângulo, né? Exatamente. Ô, Vanessa, chegou uma pergunta aqui que é o seguinte, ó, o Daniel tá falando com a gente. Eu tenho obesidade severa, mas eu me sinto bem. Será que isso é um tipo de vulnerabilidade de depressão ou uma fragilidade na minha saúde mental? O que eu entendi aqui do texto é que assim, ele está perguntando se, talvez ele entenda que ele não deveria estar se sentindo bem por estar obeso, mas se sente, talvez essa seja uma fragilidade da saúde mental dele. O que acontece? A obesidade, ela é um transtorno porque faz com que a pessoa não esteja na sua saúde melhor, completa. Em termos físicos, ela não se sente bem, ela prejudica o próprio corpo. Mas ela pode estar vindo como uma compensação. E uma compensação até às vezes do sistema familiar dela. Então, a obesidade está a favor desse sistema. Por exemplo, para que eu seja enxergado nessa família, visto, eu acabo ganhando peso. Para que eu consiga tolerar uma situação muito pesada de lidar, eu ganho estrutura e peso para conseguir também lidar com isso. Então, às vezes, a obesidade ela está a favor de alguma coisa oculta. Por isso que às vezes ele não consegue olhar para a obesidade e falar assim: não é um problema para mim, porque ela está compensando uma outra coisa que traria muita dor, tá? Às vezes ele também pode estar ligando isso a uma sensação agradável de compensação no sentido de eu me dou um prazer comendo quando eu estou estressado, quando eu estou deprimido, quando eu estou ansioso, né? Vem aparentemente como uma compensação. Então ele não consegue olhar realmente para isso como um problema. Então sim, está trazendo uma fragilidade emocional que ele não está conseguindo enxergar. Sim. Vamos para mais uma então? Evandro, olha a Josi, o que ela trouxe aqui para a gente. Eu, às vezes, prefiro ficar no celular do que ficar com as pessoas. E ela pergunta se isso é normal. Considerando que somos seres sociáveis, nós precisamos entender que a socialização ela faz parte da natureza humana. É comum a gente ouvir as pessoas falarem, mas faz parte da minha personalidade ser uma pessoa mais fechada. Tudo bem, mas ainda assim existe um limite para isso. Se você prefere ficar nas redes sociais, no celular, nas telas, isso pode ser uma característica, inclusive, de um traço depressivo, porque a não socialização, né, a reclusão, ela é muito marcada, essa falta de vontade para você interagir com as pessoas. E vamos lembrar que como na depressão a gente tem essa falta de energia,
a gente precisa considerar que dá trabalho se relacionar e põe trabalho nisso, né? Então, às vezes a gente quer poupar energia e acha que, eu não quero ficar com as pessoas porque dá muito trabalho, porque é muito chato. E aí a gente vai para as telas como uma fuga, um refúgio, né? Então, tem que tomar cuidado e é um forte sinal de alerta aí essa conduta de preferir ficar nas telas. Excelente. Deixa eu aproveitar e falar para você sobre o nosso curso que a gente está te oferecendo aqui. 5 pilares para uma vida mais leve. A gente fala sobre culpa, né, que aparece muito aqui nas perguntas. A gente fala, inclusive, sobre depressão e ansiedade, que a gente está tratando bastante aqui nessa conversa. Você começa a fazer o seu estudo agora. É só você mandar a palavra jornada para esse número que está aparecendo aqui na sua tela. 12 é o código, 982000062. Repetindo para você, 12 982 000062. Manda a palavra jornada e a esperança que a nossa instrutora bíblica virtual vai começar a te passar as lições, tá? Você pode começar agora, é como a gente está dizendo. Eu acho que esse curso, 5 pilares para uma vida mais leve, é justamente um excelente primeiro passo que a gente está falando tanto aqui na jornada. Agora a gente vai trazer a participação da Nilva aqui. Vamos lá. Vanessa, olha o que a Nilva traz pra gente. Vamos ajudá-la. Vejo vocês falando da importância de terapia. Porém, até hoje eu não encontrei alguém que conseguisse avançar no meu tratamento. Fica sem assunto, né? Fica aquela coisa desagradável. Me deem uma luz, eu estou precisando muito. Manda uma mensagem para Vanessa ou para o Evandro. Não vai faltar assunto. Tem profissionais e profissionais, Sim. né? Tem profissionais que realmente têm uma terapia de escuta maior. Às vezes ela acabou se identificando ou caindo com esse tipo de profissional. Mas, normalmente, o profissional é um espelhamento do cliente, né? Ele também está trabalhando porque a terapia é dela. É um momento para que ela traga conteúdo, né? Não é uma palestra onde a gente vai lá e recebe o conteúdo do terapeuta. É você quem tem que olhar para a sua vida e dizer, olha, eu tenho um monte de coisas aqui para serem trabalhadas. Anotar, pensar durante a semana, levar ideias, falar às vezes com os familiares, pegar informações que você nem sabia porque que está se repetindo de família para família, né? De várias gerações. Então, isso pode ajudar bastante para que ela tenha um pouco mais de resultado nas terapias e não deixar de insistir. Porque às vezes a gente não se adapta com um determinado profissional logo de cara. Sim. Mas vale também a nossa insistência e continuar procurando outros profissionais para que em algum momento ela possa se ajudar. E teoricamente, né, a terapia não foi feita para a pessoa chegar lá e receber todas as informações de como ela deve conduzir a vida dela, né? Não tem receita de bolo, roteiro, né? Aí eu fico numa crise existencial muitas vezes, porque como eu sou palestrante e terapeuta, na terapia eu não sei se eu só falo ou se eu só escuto. Aí eu fico naquela crise, né? Mas sabe as palavras da Vanessa? E eu acho que realmente tem que ter vínculo com o profissional. A terapia ela só funciona quando você consegue realmente afinidade. Eu brinco com os meus pacientes, às vezes na primeira consulta, chegando no final da consulta eu sempre pergunto, e aí, gostou? Vamos continuar no tratamento? Tudo? Você foi com a cara do terapeuta, gostou de mim? E aí então dá pra gente seguir. Se não, é melhor procurar outra pessoa, né? E tudo bem, faz parte. Tudo bem. Agora vamos falar aqui com a Jéssica. A Jéssica é do tipo bateu, levou. Ótimo. Gostei. Não, mas ela não quer viver mais assim. Acho que está sendo prejudicial aí para ela. Evandro, como que ela faz para não se afetar com o que as pessoas fazem com ela? Me ajude. Olha, assim, a complexidade dessa situação e as possíveis respostas são tantas, né? Porque pode ser uma questão de autoestima, de ela estar sempre na defensiva, sempre querendo bater para se defender, né? Então isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade é assim, às vezes a gente recebe algo numa energia e a gente devolve nessa mesma energia. A gente recebe algo negativo e a gente devolve da mesma forma. E eu acho que a gente precisa buscar uma sofisticação maior para a gente lidar com as situações. Então eu recebi algo, eu preciso parar, pensar, processar, refletir sobre tudo que está sendo envolvido naquilo, para depois devolver algo aprimorado. E às vezes algumas pessoas, elas são simplesmente rebatedores. A bola vem, ela rebate, a bola vem, ela rebate. E a vida não é assim.
Quer dizer, ela pode ser assim, só que a sua vida ela vai ter graves prejuízos se a sua vida for assim. Então, para você ter sucesso na vida, você precisa transformar tudo que chega até você e devolver isso para o mundo numa energia, numa perspectiva, com uma proposta muito melhor daquilo que você recebeu. E aí você tem que ver quais são as consequências daquilo que você vai falar e, principalmente, se é útil ou se é inútil. Eu já vi pessoas que brigam no trânsito, brigam. E a pergunta que eu sempre faço é útil? Vai resolver ou é inútil? Se é inútil, para que fazer? Não é? E às vezes tem aquele outro pensamento de pessoas que preferem ter razão do que ter paz. Não é? A pessoa às vezes prefere sempre ter razão, mas não quer ter paz. E aí entra em conflito com todas as pessoas. Às vezes falta aceitação também da opinião do outro. Né? Então, como eu disse, a complexidade de situações envolvidas aí nessa questão é muito grande. E aí precisaria entender o perfil dela, exatamente em situações palpáveis, concretas do cotidiano, para saber como poder ajudá-la melhor. Né? Mas acho que essas informações aqui, essas possibilidades, acho que já dão uma ideia. Mas sabe de uma coisa? Enquanto você lia, eu senti uma criança muito ferida também, sabe? Parece que é alguém que aprendeu a se defender porque talvez vivenciou muitas situações de dor. Então ela está ali eternamente, né, se defendendo, talvez para que não a ataquem mais. Então talvez essa linha de pensamento para ela começar pensando: por que eu me defendo tanto? Por que eu sou tão prática nas minhas respostas? Se isso está incomodando, talvez já exista ali uma criança que talvez sofreu muito e agora virou um adulto que se defende o tempo todo. Talvez ela bateu, levou, porque ela levou muito. Levou muito. Agora a gente vai participar com a participação aqui da Vânia. Olha o que a Vânia traz pra gente, Vanessa. Ela fala aqui, ó. O que fazer quando ninguém da sua família acredita em depressão e ansiedade? Eles não acreditam em mim e me sinto enfrentando isso sozinha. Primeiro eu queria te dizer, Vânia, que bom que você está aqui, que você deu um passo pela sua saúde emocional. Aproveite tudo que a gente está trazendo aqui, né? As oficinas que vão acontecer daqui a pouco, a terapia em grupo que vai acontecer também. Que bom que você está aqui com a gente. Agora a Vanessa responde pra gente, a Vânia. Gostei do seu acolhimento com ela, né? Realmente que bom, Vânia, que você está aqui e que bom que você está procurando pelo menos uma ajuda. Mas eu diria também assim, às vezes nós queremos evoluir e queremos que as pessoas à nossa volta tenham as mesmas oportunidades que a gente está tendo, sabe? Mas as pessoas têm um tempo diferente de maturidade, de capacidade para lidar com certos assuntos, com conhecimento, com informação. Nem todo mundo vai trilhar o mesmo caminho, a mesma jornada que nós. Eu diria que praticamente ninguém, é uma jornada bem individual. Então, não fique esperando o apoio da sua família para que você cuide de você. Faça isso por você. Cuide você de si mesma. Provavelmente você já é crescida. O que lhe faltou, busque. Você está no caminho certo. E lá na frente, quando você conseguir alcançar os seus objetivos, é apenas você que sentiu também o prazer dessa vitória, né? Ninguém vai estar no seu lugar para sofrer as suas dores ou os seus amores, né? Então, é uma jornada individual. Sim. Tem uma última pergunta, eu acho que pelo tempo que a gente tem aqui, e uma pergunta muito forte, Evandro. Ó, a Cristiane: sei que há um propósito para todas as coisas, mas eu poderia ter aprendido sobre mim mesma antes, sobre dar limites, perceber os abusos que sofri. Como é que eu faço para seguir em frente a partir de agora? Ela quer dar o primeiro passo. Isso aí. Ela já se conscientizou e já teve essa percepção do que ela viveu lá atrás. Então, entenda que os anos à frente podem ser os melhores da sua vida. Na verdade, todas as pessoas que passam por terapia, eu sempre digo, ou às vezes assiste uma palestra, ou às vezes passa por uma experiência de transformação, os próximos anos podem ser os melhores anos da sua vida. E um dia desses eu recebi uma mensagem de uma paciente, era um sábado, me mandou no meu Instagram, eu falei: lembrei hoje de manhã de você. Aí perguntei: mas por quê? Aí ela respondeu: porque você disse que seriam os melhores anos da minha vida. Então não importa o quanto tempo ficou para trás, o importante é que daqui para frente você pode ser feliz. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, e aqui eu não vou falar como psicólogo, eu vou falar como cristão que sou. O que é 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos para quem tem uma eternidade pela frente? Então quem vive orientado por esse espírito de vida, de eternidade,
a gente sabe que nós estamos só engatinhando. Um senhor de 80 anos só está engatinhando diante de toda a felicidade da eternidade que nos é proposto. Então, acho que esse pensamento é extremamente libertador, né? Nunca é tarde. Se percebeu agora, agora é hora de começar. Exato. Né? E foi o momento certo. Nunca é tarde mesmo, porque ela precisou viver tudo aquilo para agora ter consciência. Então ela está no tempo certo. Excelente. Quero agradecer muito a vocês, né, Grazi? Como foi bom. Fiquei muito feliz de fazer uma dupla com a Vanessa aqui, ó, de novo. Gostei dessa foi dupla. Aqui, uma parceria que nos outros anos já estivemos juntos aqui. É sempre verdade. muito legal esse bate-papo na companhia dela. Uma O alegria. público é que agradece e a gente também pela parceria de vocês. Obrigada, Obrigado, foi Vanessa. ótimo. Obrigado, Evandro. Obrigada. Obrigado.